bem, minha gente. Nós, na sequência, antes de passar a palavra para o próximo palestrante que nos honra nesta noite, eu quero uma vez mais apelar a vocês pela nossa campanha de doação de recursos financeiros para o Lar São Miguel. Está aí em tela, na agência 4626, na conta 3.300, dígito meia dúzia, em favor do Lar São Miguel. Você, ao fazer o depósito, vai aparecer o favorecido Lar São Miguel. Eles têm 38 assistidos e eles dependem de contribuições externas no sentido de ajudar. Muito bem, vamos lá. Hoje, a próxima palestra é com o professor, grande administrador, Alexandre Perret. Ele é administrador de empresas, é bacharel em ciências contábeis, pós-graduado e especialista em tecnologia da informação, gestão pela qualidade, auditoria, gerenciamento de projetos e normatização de empresas, tendo organizado mais de 40 empresas nacionais e multinacionais, coordenado projetos fora do Brasil e conduzido negociações internacionais. É diretor executivo da empresa Planejar e coordenador do Grupo de Estudos em Gestão de Pessoas do Conselho Regional de Administração do Estado de Minas Gerais. O professor Alexandre há de nos brindar com a transformação das empresas e das pessoas em tempos de pandemia. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, uma vez mais, de estar conosco. Seja bem-vindo. O microfone é seu, fique à vontade. Estamos em casa. Sinta-se em casa. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer muito grande estar com vocês, uma honra estar falando com vocês. Agradeço muito o convite do Sérgio Campos, de você, e estar na faculdade, na Fundação Educacional São José, Faculdade Santos Dumont, um prazer muito grande, e nesse projeto que há de engrandecer muito os alunos, né? É uma iniciativa super bem-vinda e nessa semana de administração e contabilidade. Estou à disposição de vocês aí para nós começarmos essa conversa, esse bate-papo, né? Para nós trocarmos ideias, né? Desse momento tão difícil que nós estamos passando, mas que rapidamente nós vamos passar por ele. Esse otimismo é o que nós precisamos, professor. Eu vou começar perguntando para o senhor o seguinte, que muitas empresas, elas estão passando aí por situações muito difíceis. Não é só difíceis, não. Acrescentou-se o muito agora. E algumas, até mesmo de questão de sobrevivência. O primeiro passo para arrumar a casa poderia ser a revisão de um modelo de gestão. Há algum modelo que seja mais indicado para enfrentar uma crise como esta, ou ainda está em estudo? Sérgio, a maneira de se fazer gestão e a utilização do modelo adequado tem feito toda a diferença entre empresas de sucesso e empresas não tão bem-sucedidas. A revisão do modelo de gestão, eu diria que é uma boa alternativa para verificar a adequação da condução das empresas e repensar as estratégias frente aos novos desafios em momentos de crise. Mas as mudanças deverão ser precedidas por uma verificação detalhada dos números das empresas e como as pessoas vão se encaixar nesse novo formato. Para nivelar conceitos da moçada, todos nós, é interessante conceituar o modelo de gestão. O modelo de gestão é um conjunto de estratégias, diretrizes e políticas que as empresas adotam para conduzir seus negócios e gerir suas pessoas. Claro, com o objetivo de alcançar resultados. Dessa forma, temos que pensar que um modelo de gestão leva um certo tempo para as pessoas aderirem ao novo. E muitas vezes, como agora, precisamos ser ágeis. E talvez não seja a primeira ação a ser tomada, Sérgio. De qualquer forma,
não há um modelo que seja o mais indicado para uma empresa. Depende muito das condições da empresa e de seus recursos frente aos desafios. Mesmo porque cada empresa tem suas próprias dificuldades, que podem ser semelhantes, mas nunca são as mesmas, na verdade. Também porque existem inúmeros modelos, né, diferentes. Temos que ver qual é o melhor para cada empresa. Se o melhor é centralizar as operações, descentralizar, concentrar. São várias as bases e conceitos que norteiam esses modelos. Então, vamos ver essas bases. Por exemplo, a gestão democrática, né? Maior engajamento e participação dos colaboradores, a meritocracia, recompensa por mérito, né? Performance, desempenho, a gestão com foco em resultados, planejamento de curto prazo e soluções rápidas, a gestão com foco em processos, o cuidado com os métodos, os procedimentos, né? A gestão autoritária, né? Que normalmente centraliza as decisões, a gestão que está mais agora sendo utilizada, que é a gestão holocrática, que é a holocracia, que é a descentralização e distribuição das decisões. A gestão pela cadeia de valor, as estratégias com base do cliente, a customização, a gestão comportamental, que é o modelo que busca ressaltar o que cada colaborador tem de melhor e trabalhar seus pontos vitais. Eu vou citar alguns aqui, que você me pediu, alguns modelos e ferramentas de gestão que eu tive a oportunidade de ajudar a implementar nas empresas. Modelos de longo prazo, de médio e de curto prazo. Longo prazo, normalmente, para empresas maiores, empresas de grande porte, como, por exemplo, o empresariamento. É um modelo de gestão descentralizado, é a descentralização da estrutura com criação de unidades autônomas de negócio, criação de empresas dentro da empresa. Aí muda-se o paradigma e cria-se o lema dentro desse modelo: empresários com capacidade gerencial e gerentes com mentalidade empresarial. Nós temos o BSC, o Balanced Scorecard, são indicadores de tendência e de resultado. É uma metodologia estratégica com base em planejamento, execução, KPIs, né, os indicadores de desempenho, medição e obtenção de resultados. Nós temos aí nessa sequência uma ferramenta que é interessante dizer, não é um modelo, mas uma ferramenta que complementa vários desses modelos, que é a ferramenta de análise SWOT. É uma ferramenta que permite fazer um diagnóstico estratégico da empresa, rápido, nesses momentos é interessante utilizá-lo. Às vezes, SWOT referem-se aos pontos de análise. Strength, os pontos fortes, weaknesses, pontos fracos, opportunities, oportunidades, e threats, ameaças. Nós temos um outro modelo, que é o Shared Service Centers, os centros de serviços compartilhados, normalmente usado em grandes empresas. Esse modelo é usado hoje por 90% das 100 maiores empresas do mundo. É a criação de uma unidade centralizada, prestadora de serviços da empresa. E poder concentrar diversas atividades numa área, especialmente da área administrativa, com políticas de uso, processos padronizados e metodologia de trabalho específica. É também um trabalho de longo prazo, como também a gestão pela qualidade, muito conhecida, pela qualidade total, muito conhecida no Brasil, e é uma estratégia de administração que dá ênfase à qualidade dos processos, com organização e controle absoluto de suas estruturações, execuções e geração de resultados, com inúmeras ferramentas de avaliação e estatística. Fluxogramas, cartas de controle, diagrama de causa e efeito, aqui, espinha de peixe, todos conhecem, o diagrama de Ishikawa, folhas de verificação, histogramas, o 5W2H, diagrama de Pareto, 5PDCA, e por aí vai. Modelo muito consistente, mas também de longo prazo. E tem desdobramentos, né, do gerenciamento pelas diretrizes e a gestão à vista. Os modelos de médio prazo, normalmente utilizados por empresas de médio e também de grande porte, é a administração por objetivos, por exemplo, o MBO, Management by Objectives, do Peter Drucker,
O pessoal deve estar estudando aí, mas os dias de hoje têm evoluído e os mais modernos utilizam o OKR, que é a derivação do MBO. É um modelo de gestão ágil, de desempenho, com foco nos resultados. É conjunto de objetivos interrelacionados que contribuem para a estratégia, os objetivos macro da organização. Esses objetivos podem ser alcançados de forma individual ou coletiva. Nós temos também o modelo Canvas, né, o Business Model Canvas, é uma ferramenta de gestão estratégica também que permite o desenvolvimento do modelo de negócio das empresas. Engloba 4 grandes áreas principais da organização: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Nós temos, então, os outros modelos que são mais adequados ao momento de agora, de crise. São modelos de curto prazo. Normalmente, empresas de pequeno porte facilitam a utilização. Primeiro é o downsizing, que é o achatamento ou a diminuição da empresa. Operar com uma pequena empresa, diminuindo suas dimensões. O objetivo é criar uma organização mais eficiente e enxuta possível. Diminuir para crescer. Dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. Tem um modelo que foi muito utilizado, que nessas horas também é interessante, que é a reengenharia. A reengenharia é um processo de mudança radical, que busca por novos métodos e processos utilizados pelas empresas. Reestruturação de uma empresa por força das novas condições de mercado, da concorrência, às vezes do modelo internacional e de crises como a atual. E um terceiro aí, utilizado por pequenas empresas, é a terceirização. Pelas grandes também. Por todo tipo de tamanho, mas é muito comum empresas pequenas terceirizarem algumas atividades. É um modelo de organização que transfere de uma empresa para outra a responsabilidade e execução de algum serviço. É transformar o custo fixo em custo variável. Isso é muito interessante. Com a opção de absorvê-los quando for necessário e quando puder fazer, você utiliza. E a terceirização convencional tradicional é a transferência de serviços operacionais, tais como vigilância, limpeza, a contabilidade. Né? Empresa pequena não contrata um contador, ele contrata uma empresa de contabilidade, assim também no jurídico, locação de mão de obra. Então, é essa que eu chamo de modelo da terceirização convencional, tradicional. E nós temos agora, recentemente, um outro modelo que é de terceirização também, que é a terceirização executiva. São os executivos de aluguel. É um modelo de organização que transfere de uma empresa para outra a responsabilidade pela gestão da administração de alguma unidade ou contratação de um ou mais executivos, diminuindo muito os custos com encargos sociais. E hoje, esse serviço começou a ser mais utilizado devido ao serviço suportado legalmente pela nova legislação de terceirização do trabalho, a Lei 13.429 de 2017. Bem, esses são alguns modelos, existem vários outros, de gestão, mas esses foram alguns que eu já participei, mas não podemos esquecer, Sérgio, dos sistemas e ferramentas tecnológicas de suporte aos modelos de gestão, como os RPs e aplicativos de startups muito importantes. Para o momento atual, as ferramentas mais importantes em relação a receitas, por exemplo, são aquelas ferramentas relacionadas à área comercial, CRM, B2B, o marketing digital, que vão apontar e ajudar as empresas a chegarem a seus clientes, tendo em vista que estamos isolados fisicamente. Em relação aos custos, penso que o modelo do downsizing seja interessante. Mas, de qualquer forma, a adoção ou substituição de modelos de gestão em momentos de crise e recessão como esse de agora que estamos vivendo, somente deve ser considerado após o levantamento e análise minuciosa dos números das empresas. Estamos em um sistema capitalista e é o capital que vai ditar as regras e as ações das pessoas. Eu não vejo outro caminho eficaz para
iniciar essas ações. Ô, Sérgio. Não, eu agradeço a sua contribuição e eu ia exatamente lhe perguntar desses modelos todos, né? Qual deve ser mais apropriado para o momento atual? E, de modo particular, para as pequenas empresas, porque esta é uma realidade nossa aqui, local, sabe? O qual é a mais indicada para as pequenas? Eu acho que o downsizing, né? Você diminuir, você olhar para dentro, diminuir sua empresa, pensar. Você vai precisar diminuir nesses momentos, porque você não tem muito. Você não tem. As receitas vão diminuir. Então, você vai ter que se adequar a um novo tamanho, dar um passo atrás, como eu disse, para dar 2 à frente daqui a pouco. Então, eu acho que downsize, uma reengenharia também, dependendo muito da condição da empresa, dos produtos que ela está gerando, né? Isso vai depender muito. Mas, em princípio, eu acho que o downsize, a reengenharia, os outros são modelos de gestão mais longos, né? E que aí requer um trabalho mais difícil. E nesse momento dessa pandemia, nós temos que tomar decisões ágeis e rápidas, senão ela morre. Verdade, verdade. Ainda dentro dessa linha, professor Alexandre, em relação à área de pessoas, como é que as empresas estão lidando com isso? Porque nós acabamos de ouvir aqui o presidente da Associação Comercial Local aqui apresentar números negativos em relação às demissões, não é? E como é que tem sido a evolução das áreas de RH nas empresas e quais são as tendências, no seu ponto de vista, em termos de gestão de pessoas pós-Covid? Ok. Seria interessante começar dizendo sobre a evolução da função RH para as pessoas entenderem, né? O RH iniciou com aqueles DPs, os departamentos de pessoal. Evoluiu o RH com funções mais nobres, no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas. Depois avançou um pouco mais para o RH estratégico, com os olhos mais voltados para os negócios. E hoje, o RH é o parceiro de todos nas organizações, com ações extremamente assertivas em relação aos resultados das empresas, desde o planejamento dos negócios até a entrega dos produtos. O RH tem que trabalhar, tem que navegar em todas as áreas. E é o RH estratégico, comprometido com os resultados. A atuação do RH moderno, o RH, ele trouxe para dentro da sua área uma série de tecnologias digitais e inteligência artificial em todos os seus subsistemas, armazenando dados e informações da empresa e dos colaboradores. Estão gerando estatística e usando algoritmos precisos, permitindo tomadas de decisão assertivas em todas as áreas e níveis empresariais, garantindo, assim, uma gestão global de pessoas. Né? Se diz muito hoje, gestão de pessoas, né? Gestão global de pessoas, extremamente ágil e focada na obtenção de resultados traçados pela empresa. A tecnologia tem impactado as relações humanas nas empresas. As bases estatísticas dos quantitativos humanos têm direcionado decisões empresariais assertivas. É o HR Business Partner da organização, né? É o parceiro de negócios em recursos humanos da organização. E o RH hoje tem novas responsabilidades. Por exemplo, agilizar as tarefas, reduzir custos, melhorar relacionamentos, melhorar a eficiência dos processos, melhorar a performance das pessoas, diminuir o turnover, aumentar a produtividade e contribuir de perto para o crescimento da organização. Constante acompanhamento das inovações e novas tecnologias. Hoje, o RH faz análises preditivas dos empregados e da empresa, com atenção voltada totalmente para as funções e atividades dos colaboradores. Nós chegamos, Sérgio, à geração que eu chamo RH 5.0.
É preciso estar à frente de todas as revoluções industriais e tecnológicas. Nós tivemos a primeira revolução, em 1784, a tecnologia a vapor, com ganhos de escala. A segunda revolução, 100 anos depois, 1870, por aí, a adoção da energia elétrica, né, linhas de produção mais ágeis. Depois veio a terceira revolução industrial, em 1960, a tecnologia eletrônica, controle de produção e o início da robótica. Estamos hoje na quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Então, o RH, eu digo que a geração RH 5.0, porque ela precisa estar à frente dessas empresas, à frente do que essas empresas precisam. Hoje nós temos as fábricas escuras. O que são fábricas escuras? São plantas industriais que operam praticamente no escuro, com robôs e alguns poucos profissionais humanos para comandar as máquinas e os dashboards. São os painéis de bordo, são painéis de controle. São as fábricas, temos hoje as fábricas inteligentes. As empresas estão criando redes inteligentes ao longo de toda a cadeia de valor, conectando máquinas, conectando sistemas, pessoas e ativos por meio de dispositivos eletrônicos e sensores que permitem a coleta e troca de dados, bem como a capacidade e autonomia para operar, prever falhas no processo e adaptar a produção à demanda automaticamente. Então, é um RH preditivo, que várias empresas já estão aí nessa indústria 4.0, a Philips, principalmente a Europa, o leste da Europa, a Ásia, o Japão, Philips, Siemens, Nike, BASF, Fujitsu e muitas outras, né? A geração RH 5.0, então, precisa estar à frente de todas as revoluções industriais e tecnológicas. Vou te dar algumas características de alguns subsistemas do RH 5.0. Um processo, um subsistema interessante é o recrutamento de seleção inteligentes. Anteriormente, contratava-se por habilidade técnica e demitia-se pelo comportamento ou inadequação ao cargo. Hoje, contrata-se pelo comportamento e desenvolve-se as pessoas. O RH cuida das pessoas. O RH trouxe, então, para dentro técnicas da área comercial, como o inbound marketing, o employer branding, que, juntamente com outras tecnologias e ferramentas, por exemplo, People Analytics, tem transformado o processo de recrutamento e seleção totalmente. Tem empresas que, para determinados cargos, não conversam com ninguém para recrutar e selecionar uma pessoa, com um nível de assertividade maior que 90%. Quais são as fases, para vocês terem uma ideia? Primeiro, ela elabora os perfis dos cargos, no processo de cargos e salários. O RH vai trabalhar o perfil do cargo, perfil técnico, vai descrever o que a pessoa precisa fazer, o comportamental, através das tecnologias DISC, metodologia DISC, e o perfil da personalidade. São os testes psicológicos, né? Então, ele traça um padrão do cargo. O segundo passo, através do recrutamento em plataformas especialistas próprias, utilizando ou não o employer branding. Employer branding é a marca empregadora. Algumas empresas que querem, eu quero o melhor funcionário, os melhores empregados, os melhores profissionais de mercado. Eu preciso tirar de determinada empresa porque eu quero ter o primeiro. Então, utilizo a marca empregadora, né? E cuida muito bem disso. Existe um processo dentro da empresa para trabalhar no employer branding. Então, ele dispara, através dessas plataformas especialistas próprias, dispara automaticamente para outras plataformas essas oportunidades e essas vagas. E linka diretamente com LinkedIn, com Cato, Vagas e outras. E a próxima fase, então, é a seleção de currículos por meio de uso de algoritmos, sem leitura de nenhum. É a seleção automática dos currículos, com base
no perfil técnico que foi traçado. Selecionado o currículo, há um envio automático de testes para os candidatos selecionados. Então, selecionou-se alguns, então nós vamos mandar automaticamente o sistema, essa plataforma, manda para aqueles selecionados os testes comportamentais e testes de personalidades, que são os testes psicológicos, com a precisão de acerto de 97%. O sistema faz uma comparação automática dos perfis que foi traçado com os perfis que vão chegando dos testes. Encaixou? Tira. Não serve. Encaixou? Não serve. Encaixou? Não serve. Opa, esse eu separo. Esse eu vou separar. Então, isso automaticamente, sem conversar com as pessoas. E com esse índice de proximidade do que foi traçado, do que a pessoa veio. Encaixou, eu vou escolher o que mais tem um índice de proximidade. E com devolutivas automatizadas para todos os candidatos aprovados e reprovados em qualquer fase do processo. O pessoal reclamava muito que não tinham retorno. Hoje, com esses sistemas, todas as pessoas podem ser e são informadas dessas devolutivas, porque é tudo automático. E, dessa forma, o RH tem controle total de tudo e de todos em cada fase do processo de recrutamento e seleção. Outro sistema, treinamento e desenvolvimento. Hoje se usa muitos métodos para se chegar a um programa de treinamento e desenvolvimento satisfatório. Usa-se o design thinking para estruturar e desenvolver projetos automatizados de treinamento e desenvolvimento. Treinamento de gaps são substituídos por alavancagem das competências face às análises preditivas dos cargos. Então, o RH precisa estar à frente, né, para que possa descobrir as novas funções que, muitas vezes, nem as universidades têm essa velocidade para desenvolver um profissional que as empresas precisam, não se encontra no mercado. Então, eu tenho que estruturar dentro da empresa treinamentos específicos para alguns cargos que não existem, e muitas vezes cargos que não existem e que serão criados e que o RH precisa estar atento para treinar. E normalmente treina-se dentro da empresa. Clima organizacional, né, pesquisas de clima totalmente automatizados, com levantamentos, resultados, reflexos e ações corretivas e imediatas para que se mantenha um clima extraordinário dentro da empresa. Análise de performance de times, por exemplo, com acompanhamento de metas, o ranking de colaboradores, avaliação de desempenho com critérios e ações de avaliação de performance de 90, 180 e 360 graus, totalmente automatizados. Enfim, Sérgio, o RH novo é esse. É o RH que está à frente das empresas. Além de percorrer todas as áreas, ele precisa estar à frente. Né? É o RH preditivo, que eu estou chamando aqui do 5.0, porque precisa estar à frente da indústria 4.0. Espero que você tenha entendido e tenha sido claro aí na resposta. Muito claro, e trouxe uma reflexão para todos nós da necessidade de nos prepararmos para isso, né? De estarmos dentro desse contexto. Mas, sim, veja, ainda dentro dessa questão, tem um custo. E como é que nós podemos equilibrar a proteção, né, dessa valorização do capital humano com a preservação da saúde financeira da organização na revisão desses caminhos aí, sabendo que nós estamos... vão surgir dificuldades como essas que estão agora. Como é que nós podemos equilibrar essa equação? Preparar capital humanos, porque isso tem um custo, com o equilíbrio financeiro, da saúde financeira das organizações. Sim. Depois eu gostaria de passar alguns cases para vocês. Eu trouxe aqui, se der tempo, né? Eu trouxe 5 cases interessantes de 5 empresas diferentes
em momentos de crise. E depois, se houver tempo, depois dessa questão, eu posso estar respondendo, viu, Sérgio? Vai ser um prazer. Fique à vontade, professor. Então, vamos lá. Então, a questão sua, Sérgio, pessoas e finanças, né? Como conduzir, como tratar esses dois recursos dentro da empresa. Eu vou começar pelas pessoas, porque nós vivemos pelas pessoas e para as pessoas. E depois eu vou levar o ponto de vista dos números, porque as pessoas vivem em sistema capitalista, né? Então, nós temos que adequar uma coisa a outra, realmente, como você colocou. Na minha visão, o primeiro passo é chamar seus líderes para te ajudar a pensar toda a empresa. Não importa o tamanho que a empresa seja. Cada um em sua especialidade e expertise. Trazer para junto de você os cabeças pensantes. Os mais sábios, os mais inteligentes, os experientes, competentes, sem distinção de sexo, raça, idade, religião, etc. Se for o caso, e a empresa tiver condição financeira, seria interessante chamar alguém de fora para te ajudar a enxergar melhor, além das pessoas internas. Um conselheiro, um consultor, porque não é muito fácil enxergar de fora estando dentro. Em seguida, você tem que ficar rouco, Sérgio, rouco de ouvir os seus líderes. Verdade. Falando em líderes, não posso deixar de comentar, de lembrar e comentar um exemplo do grande líder Nelson Mandela. Certa ocasião perguntaram para ele como que ele aprendeu a ser um grande líder. E ele respondeu que aprendeu vivendo experiência com o pai dele. Embora o pai dele, quando o pai dele faleceu, ele era uma criança ainda, uns 10 ou 11 anos, ele deixou um legado para o Mandela. Tanto é que ele citou esse caso do pai dele. O pai dele era um líder de uma tribo na África e levava o Mandela, quando criança, em suas reuniões. Essas reuniões eram com os mais velhos e experientes da tribo. Primeiro, eles sempre se sentavam em círculos, passando a ideia e sentido de igualdade. Em um círculo, todos estão na cabeceira. O pai sempre era o último a falar e dizia para ele: dê a oportunidade às pessoas de serem ouvidas. Dê às pessoas a sensação de estarem contribuindo. Absorva tudo, sem dar nenhum sinal que está concordando ou não. Simplesmente escute. Somente faça perguntas. Entenda muito bem o que as outras pessoas pensam e o ponto de vista de cada uma dessas pessoas. E o porquê do ponto de vista. Aí, então, dê sua opinião. Eu, particularmente, penso e atuo nessa linha, sabe? Eu penso também nessa linha de condução. Por isso que trouxe esse exemplo do Mandela. Então, continuando, envolvemos os líderes, e esses líderes envolvem seus colaboradores, estendendo para toda a empresa, para que a empresa possa receber ideias de todos os níveis. Ter a visão dos executores pode ser fundamental para encontrar soluções, com cuidado de não alarmar as pessoas. E outra, fazer tudo com agilidade, para não deixar as pessoas apreensivas em relação aos seus futuros. Se tiver que demitir, faça com agilidade, ficando com os colaboradores que lutarão pelo desenvolvimento, pela sobrevivência e crescimento da empresa. E com esses profissionais que permaneceram, é importante renovar os propósitos, treinar, conscientizar sobre a necessidade dessa autossuperação contínua que nós temos que ter. Bem, essa é a minha visão em relação às pessoas, né? Como podemos fazer nesses momentos? Bem, agora vamos ao ponto de vista dos números. O segundo passo, juntamente com esses seus líderes,
é analisar os números referentes ao capital da empresa e seus desdobramentos, visando a proteção do caixa da empresa. Você precisa proteger seu caixa. É aí que você tem que olhar. A partir do caixa, ir atrás daquelas contas que estejam impactando o seu negócio positivamente e ou negativamente. Agir pela lógica da curva ABC dos estoques. Os itens que fazem diferença em termos financeiros. Mas, primeiro, é bom ressaltar um ponto muito importante aqui. Algumas perguntas seria interessante fazer. Eu tenho sistemas eficazes e confiáveis em relação aos números da empresa? Esses sistemas estão bem auferidos e calibrados? São sistemas confiáveis? Os números são corretos e exatos? Aí vem uma chamada importante. Pior do que ter números é ter números errados. Outro ponto são os critérios de apuração e apropriação dos números. Tem uma máxima da administração que diz o seguinte, todo mundo conhece, quem não mede, não gerencia. Mas cuidado aí, quem mede demais não tem tempo de gerenciar. Cuidado com o custo-benefício da medição. O ótimo é inimigo do bom. Você não vai ficar medindo o tempo todo. Cuidado com a otimização do prejuízo. Otimizar alguma coisa que nem precisaria existir, talvez. Bom, e um terceiro cuidado é o seguinte, outras perguntas novamente. Há algum indício de que haja ações inescrupulosas na sua empresa? Desconfio pelos números que foram apresentados e apontados de alguma irregularidade na empresa? Há alguma não conformidade? Se houver, eu tenho que buscar uma auditoria imediatamente. Uma auditoria específica para atuar aonde está acontecendo essa desconfiança, esses números estranhos. Uma auditoria relâmpago, totalmente isenta, para certificar onde o capital da empresa está sendo comprometido irregularmente. Aqui, nesse ponto, da auditoria, eu gosto muito da logística reversa da auditoria. É uma logística reversa, que busca nas contas de maior valor e de maior frequência, usando novamente aí a curva ABC, a partir dos bancos. Vou lá no banco, que talvez não esteja nem computado. Eu vou buscar os extratos e vou rastrear os meus fluxos e fazer um fluxo reverso, de trás para frente, até chegar nas origens, na formação do débito. Bom, considerando que meus instrumentos de controle e as minhas apropriações estão bem ajustadas e corretas, eu preciso avaliar onde eu devo agir para manter meu caixa protegido. Vamos ver aqui um quadro de composição de caixa para entendermos como devemos chegar às ações e programas de mudança a partir do caixa da empresa. Eu vou ilustrar aqui agora com a minha tela, vou compartilhar aqui, o Sérgio Campos até pediu que eu informasse para ele, eu vou agora, no momento, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para facilitar a explicação, para ser mais didático com vocês. Está vendo aí, ô Sérgio? Sim. Isso, está perfeito. Perfeito. Está dando para ler? Sim, transformação das empresas e pessoas em tempos de pandemia. Isso. Então, vamos lá. Bem, proteção do caixa, então. O caixa varia... São 3 alavancas que variam o meu caixa. Com microalavancas e com indicadores. Então, quais são as 3 alavancas? Não tem outra. São as atividades operacionais da empresa,
que meu caixa vai entrar ou sair dinheiro aqui, vai alimentar, ou eu gero dinheiro para o caixa. Ou atividade de investimento, que vai entrar ou sair, e o financiamento, entrando ou saindo dinheiro. Quando eu busco financiamento, quando eu pago financiamento. Entrada e saída. Nas atividades operacionais, o lucro líquido maior ou menor, que vai variar meu caixa. Como que isso varia? Na diferença de receita, custos e despesas. Eu tenho que trabalhar aqui. Aqui que eu tenho que buscar meus programas. O que está acontecendo com minhas receitas, custos e despesas. É aqui que eu tenho que descobrir meus programas. Tá certo? Para que eu possa recuperar minha empresa. E, claro que, não só diretamente receita, custo e despesa, mas eu preciso do meu capital de giro. Se eu não receber bem e pagar mal, isso pode me comprometer a longo prazo. Se eu compro mal, né, pago à vista e recebo daqui a 6 meses, eu vou à falência. A empresa não aguenta. Tá certo? Bom, tudo vai estar aqui na atividade operacional. Tudo depende da minha atividade operacional. E tudo depende da minha receita, custo e despesa. De como que eu lido com isso. Mas eu posso buscar, então, recursos nos meus ativos não circulantes. A receita pode vir do meu imobilizado, tá certo? Para gerar liquidez aqui para o meu capital de caixa, por exemplo, ou investimento de algum acionista. Mas o acionista, ou mesmo o meu imobilizado, principalmente o acionista, ele vai querer o ROI dele, o retorno do capital investido, que eu vou ter que trabalhar bem aqui para pagá-lo. Acaba caindo aqui sempre. Eu tenho que trabalhar bem, vender bem, ter uma receita boa e receber logo e pagar a longo prazo. E a outra forma de entrar ou sair é o financiamento, empréstimos. A contratação de empréstimos. Mas eu vou ter que pagar esse empréstimo. Então, da mesma forma, eu tenho que fazer aqui um plano, um business plan, não só para mim, principalmente para mim, para ver se eu tenho condição de ir ao banco. Né? Foi falado isso na outra palestra, mas antes de pensar se eu vou ou não ao banco, eu tenho que ver o que eu preciso e como que eu consigo pagar. Indo ao banco, vou ver os juros, como que esses juros vão ser pagos, e eu preciso fazer uma atividade conjugada, e empréstimos, financiamentos estruturados, com um plano de ação, um business plan muito bem feito para mim e para os bancos que vão te cobrar, que vão te pedir. Senão você não consegue. Então vem a pergunta, então, mas como que... Eu vou ter que pagar isso também. Aonde? Aqui. Vou ter que pagar com a minha receita, menos meus custos de despesa, com o meu lucro líquido, que vai variar meu caixa. Então, eu tenho aumentar as receitas ou reduzir custos. O que eu devo fazer, Sérgio? Pois é. Nesse momento de crise, como é que se faz essa redução de custo essencial? Aonde que eu devo ir? No aumento das receitas ou na redução de custos? O que os alunos acham? Qual que é o mais fácil? Aumentar as receitas ou reduzir custos? A pergunta está na mesa para os alunos. Mas vamos responder porque o tempo é curto, né, Sérgio? É claro que reduzir custo é muito mais fácil. Aumentar receita é uma coisa que nós temos que fazer os dois nesses momentos. Eu tenho que rever as receitas. Então, aqui... Desculpe, Sérgio. E que modelo se utiliza para redução de custo? Qual o melhor modelo? Tem vários. Deixa eu só terminar essa colocação aqui do aumento da receita. Nós temos aumento das receitas, né? E redução de custos. Redução de custo é mais fácil, mas para ambos eu tenho que definir metas, identificar projetos, campanhas para aumento de receitas. Nos exemplos que eu vou dar a seguir, eu vou mostrar para vocês como as empresas fizeram. Mas essas campanhas todas, eu tenho que transformá-las em valor e jogar para dentro das minhas planilhas, dos meus sistemas, para saber se minha empresa vai aguentar viver
né, dessas campanhas e desses custos, com esses custos reduzidos, com meus financiamentos. Aqui eu vou deixar meu nome e um e-mail que vocês precisarem de qualquer informação, é planejarlimitada@uol.com.br. Aí anotem, por favor. Se precisarem de alguma pergunta, se vocês precisarem, eu vou mostrar uma ferramenta aqui interessante para vocês. E qualquer parte da nossa conversa, nosso bate-papo, se vocês precisarem, é só mandar um e-mail para mim que eu respondo com o maior prazer para todos os alunos. Tá ok, Sérgio? Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Continuando, então eu preciso, para proteger o caixa, eu preciso colocar as campanhas dentro de um simulador econômico financeiro. Então, que tem aqui um resumo, faturamento, margem de contribuição, EBITDA, lucro líquido, caixa operacional, caixa final, o endividamento, o meu capital de giro. E aqui eu vou fazer simulações com as campanhas. As campanhas eu vou lançar para eu poder simular antes de começar a executar. Tá certo? Eu vou mudar de tela aqui para poder mostrar a planilha para vocês. Essa planilha. Está dando para ver aí, Sérgio, a planilha? Sim, sim. Está dando para ler? Porque aquele dia não deu para ler? Eu aumentei um pouco aqui. Tá legível, sim, dá para ler, sim. Então, aqui eu tenho o resumo da empresa. Uhum. Essa planilha, ela é alimentada pelo DRE, pelo balanço, pelo meu capital de giro e o fluxo de caixa. Tá certo? Se eu clicar aqui, eu tenho aqui todo o balanço, eu tenho meu DRE aqui, eu tenho aqui meu fluxo de caixa, e aqui eu tenho meu capital de giro. Voltando, dentro desses itens, que são indicadores de desempenho empresarial, o principal aqui nesse momento que nós estamos conversando é a proteção do caixa, que aqui, por sinal, está péssimo, está negativo. Então, eu vou agir aqui vou colocar no meu simulador meus programas, de acordo com a definição que a minha equipe e meus líderes chegaram. Mando executar e mando desfazer na medida que não está dando um resultado adequado, eu vou me ajustando aqui dentro. E aqui eu tenho meu painel, onde eu tenho aqui toda a minha evolução de quantidades, evolução de preço, quantitativos, preço, faturamento, receita, evolução do preço de custo, despesas com vendas, despesas fixas, despesa financeira, contas a receber, faturamento. Aqui eu tenho todas as minhas contas no detalhe, mês a mês, no ano corrente, o realizado. E aqui as minhas alavancas no painel de controle mensal. Então, eu vou lançando meus programas mensalmente e anualmente. E vou lá e vejo como que está o meu capital, o meu caixa. Como que isso está evoluindo mês a mês. Se não tiver, eu tenho que ter uma ação de correção a tempo. E entro no meu simulador. Vou realizando e vou comparando e vou vendo se eu estou adequado ou não dentro do meu planejamento. Se você agir de maneira diferente, aí começa a complicar a sua vida. Tá certo? E aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu parar. Deu para entender, Sérgio? Nós precisamos, todo programa precisa ser colocado numa simulação prévia. Eu crio meus programas todos, com toda a minha equipe, depois eu vou levar esse programa para dentro do simulador e verificar como que vai ficar mês a mês. E depois das realizações, mês a mês, eu vou comparando e vendo. Eu vou dar conta, não vou? Está indo melhor, pior? Né? E, normalmente, a redução de custo, ela é mais fácil. Vou dar um exemplo para a meninada. Se você, ou para nós mesmos, se eu, na minha casa,
for demitido e acabar com o meu salário mensal, o que é mais fácil? Eu conseguir outro emprego, que vai me dar receita, ou eu diminuir o meu chuveiro, a minha água, tá certo? A minha água, a minha eletricidade, e por aí vai, o meu jardineiro, etc. Então, nós temos que agir, foco grande no custo, muito forte. E, paralelamente, eu tenho que criar fontes de receitas e trabalhar com os produtos que têm uma margem maior de lucro, aquele que não dá tanto lucro, eu tenho que pensar mais, eu tenho que diminuir meu estoque. Cada empresa é um caso. Seria interessante, então, agora, eu mostrar os 5 casos, pode ser? Sim. Claro, eu trouxe 5 casos para vocês, 5 empresas diferentes. Isso é ótimo, isso é excelente. 5 casos muito interessantes, tá certo? E vou começar e trouxe em 3 casos diferentes, de tempos diferentes, para ilustrar melhor. Tá certo, Sérgio? Ótimo. O primeiro caso os três períodos distintos. São 3 crises mundiais. 1973 foi a crise do petróleo. 2008, agora há pouco, foi a crise imobiliária nos Estados Unidos. E agora, em 2019, a crise da Covid. Eu trouxe 3 casos de empresas que estão se saindo bem agora. E um para cada caso de 73 e 2008. O primeiro caso é o da empresa SAS, Scandinavian Airline System. É uma grande empresa aérea da Escandinávia. Parte da empresa é controlada pelos governos da Dinamarca, Noruega e Suécia, e a outra parte é privada. A crise do petróleo em 73 gerou um aumento significativo no preço do combustível e aumentou as tarifas aéreas e diminuiu, claro, as viagens. A SAS estava em colapso, partindo para a falência após prejuízos sucessivos nos anos de 78 e 79, mesmo depois de passar por programas austeros de redução de custo. Em 1981, o executivo Jean Calzon, ele foi contratado como CEO da SAS. Ele criou um modelo de gestão, na época inédito, de administração com foco no cliente, com investimento somente nos processos com valor agregado para o cliente. Ele teve um novo olhar sobre o mercado, redefiniu os serviços, descentralizou a empresa, inverteu a tradicional pirâmide hierárquica e delegou o poder às pessoas da linha de frente, do atendimento, a fim de criar uma nova experiência e um relacionamento com o cliente. A pessoa decide no balcão, tete a tete com o cliente. E a meta foi sair da situação de solvência e tornar a SAS referência para o passageiro em viagens de negócio. Ele mudou. Ele passou a explorar viagens de negócio. E o resultado, com todas as medidas, conseguiu superar a maior crise da história da SAS, conquistando o prêmio Empresa Aérea do Ano, em 1983, mundialmente. E ele relatou, interessante que ele relatou essa experiência dele no livro Moments of Truth. No Brasil, recebeu o título de A Hora da Verdade. É o momento em que o cliente entra em contato direto com o pessoal da linha de frente da SAS. Esse livro é um clássico da administração e considerado um dos mais importantes livros de negócio de todos os tempos. Para quem não leu, eu recomendo muito, muito que leia. E para quem já leu, leia novamente nesses tempos de crise, é muito bom. Esse é um caso. O segundo caso é um caso de uma multinacional do ramo de siderurgia que eu trabalhei, que eu estive prestando um trabalho lá para a recuperação dessa empresa, uma prestadora de serviços tecnológicos de engenharia para siderúrgicas, uma multinacional. Contextualizando, na época, a crise mundial de 2008, ela foi provocada pela especulação imobiliária nos Estados Unidos, que aconteceu em setembro de 2008. Foi a chamada bolha, causada por um aumento abusivo nos valores dos imóveis, que não foi acompanhado pelo aumento de renda da população. Um dos bancos de investimento mais tradicionais dos Estados Unidos foi a falência, o Lehman Brothers. A nossa empresa, Planejar,
foi chamada no início de 2009 para ajudar essa multinacional a enfrentar a crise de 2008. E o objetivo é conseguir se manter no Brasil. Aí nós reestruturamos essa empresa e, dentre muitas ações, fizemos o downsizing e implantamos um centro de serviços compartilhados. Nós esvaziamos as estruturas dos contratos, trazendo para dentro as duplicidades e mantendo o know-how e o background técnico, a inteligência tecnológica dos recursos humanos da empresa. Nós mantivemos dentro da empresa a experiência, o conhecimento, a capacidade, a habilidade e a tecnologia, é claro. E trabalhando nesse novo modelo, foi possível essa multinacional se manter no Brasil. E agora, 3 casos atuais da Covid, da pandemia. O primeiro, para fazer até contraponto a outra empresa lá aérea, trouxe uma empresa nossa aqui, que é o caso da empresa de aviação Latam. Antes do Covid, a Latam tinha uma campanha fantástica em andamento para voos domésticos. Olha como é que são as coisas. Tudo preparado, indo bem, e eles tiveram que fazer, então, o que eles chamaram de ressignificar. Ressignificação. Falaram aí de reinventar, né? Ontem, hoje, eles usaram esse outro termo, ressignificar. Precisamos dar um novo significado à empresa. A Latam se reposicionou e se redefiniu como transporte essencial para a proteção das pessoas. Estabeleceu sua missão temporária, manter conexão entre territórios por meio dos seguintes serviços de transporte. Repatriação de pessoas, ela já repatriou mais de 100 mil pessoas nesse espaço de tempo. Insumos médicos, transporte de insumos médicos, transporte de testes de Covid, transporte de EPIs, equipamentos, luvas e máscaras. Ela pegou os aviões de passageiros e transformou os aviões de passageiros em aviões cargueiros e diminuiu o investimento em mídia. Esse foi o caso da Latam. O outro caso atual é o caso da empresa ReHap. A ReHap, todos conhecem, né? É a maior empresa varejista brasileira especializada no segmento de brinquedos. Com suas quase 300 lojas físicas fechadas, a ReHap teve que se reinventar rapidamente para seguir vendendo brinquedos. Mudou seus controles de estoques de loja, virtualmente, para mini centros de distribuição. Acelerou o abastecimento do seu centro de distribuição. Investiu em sua experiência digital online. Treinou vendedores nessas funções. Transformou os vendedores em social sellers. Venda via internet, WhatsApp, Instagram. Fez acertos com o sindicato, aumentou os canais digitais e reestruturou suas estratégias de logística, com entregas em horas, enquanto que no mercado a maioria ainda leva dias, né, para entregar. E parece que está indo muito bem, superando as expectativas. E o quinto caso, Sérgio, e último, é o caso da empresa Mondiale. Mondiale é uma empresa especializada em vendas à distância, por meio de alta tecnologia, inteligência artificial, canais e meios digitais. Ela faz transação de vendas para diversos ramos, como telefonia, seguros, combustível, internet e outros. A Mondiale também passou por uma reestruturação e transformação digital. Criou um comitê de guerra, que eles chamaram gestão de crise. Descentralizou suas atividades, criou um programa home office chamado Mondiale em Casa, para mais de 90% da empresa. Um programa que veio para ficar. Não volta mais. Desmobilizou 3 unidades físicas. Eles não voltam mais. Vão continuar em casa. Esse realmente é o novo normal. Essa empresa. Investiu massivamente no treinamento de pessoas e liderança. Conseguiu essa transformação de uma maneira muito ágil. A transformação e gestão da Mondiale está sendo um exemplo para muitas outras empresas. Tanto é que nós, do CRA, do Conselho Regional de Administração, já acertamos, eu acertei com a sua diretoria, com o presidente, de trazer o case da transformação da Mondiale para o nosso próximo evento do Grupo de Gestão de Pessoas do Conselho Regional de Administração. Deixa eu ver aqui o meu... Reserve essa data que vai valer a pena vocês conhecerem.
dia 9 de julho, às 14 horas, onde vamos mostrar o passo a passo e as práticas de sucesso dessa transformação. Como que tudo aconteceu. É isso aí, Sérgio. Espero que tenha dado um pouquinho de ideias para vocês. Muitas ideias, professor, muitas ideias. E aí, para concluir nesse processo todo, né, eu gostaria, assim, que o senhor falasse em termos, pelo seu know-how, pela sua experiência de vida. O senhor demonstrou aí na sua fala, mostrando uma visão geral de grupo, de mundo, não é? Mas, de modo particular, quais seriam, agora, se o senhor tivesse que resumir isso, né? Que eu sei que é muito extenso, os conselhos e as precauções gerais que as empresas deveriam tomar para enfrentar essa situação que nós não sabemos que hora vai terminar. Nós queremos que fosse amanhã, desejamos que fosse amanhã. Mas a realidade está dizendo que não vai ser. Então, que conselho e precauções podemos tomar? Bom, veja bem. Segundo o IBGE, 48% das empresas encerram suas atividades nos primeiros 3 anos de existência. Isso em termos formais. Imagina agora, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, um profissional otimista, e acho que não vai existir... o novo normal é uma antecipação daquilo que já estava em andamento. Não existe novo normal. O novo normal, a cada dia, nós vamos... É a melhoria contínua, né? É o novo normal. Nós vamos tomar um cafezinho ainda na França, viu, Sérgio? Lá em Paris. Nós vamos viajar, nós vamos tomar um vinho na Itália. Claro, isso daqui a 2 anos ninguém vai mais lembrar disso. Pode ter certeza disso. Esse novo normal que eu chamo é o normal que está sendo mudado mais rápido um pouco devido a essa pandemia que obrigou a algumas empresas a utilizarem suas inteligências artificiais. A Mundial, por exemplo, já estava em processo, senão não seria tão rápido assim, por exemplo. Mas vamos lá, algumas sugestões. Dentre todas essas que essas empresas já tomaram, os exemplos que eu dei já são vários, mas a minha visão, eu acho que você deve analisar e reduzir imediatamente seu grau de endividamento. Fique de olho no caixa, vigie o caixa, vigiar o caixa, buscando trazer o caixa para o agora, incentivar pagamentos antecipados, vendas de serviços futuros com desconto, promoção de estoque de produtos, troca, permuta de serviços têm sido feitas entre empresas para não gastar dinheiro no imposto. Prepare-se para uma redução de vendas e pedidos, né? Porque é a retração clássica dos consumidores nessa época, tanto pessoa física quanto jurídica. Identifique e negocie com os ramos de negócios não afetados pela pandemia, os essenciais, vá atrás dos essenciais. Equilibre bem a balança entre dar desconto a clientes e pedir redução de preço a fornecedores. Não é só dar desconto, não. Você tem que ir atrás dos fornecedores e também fazer a mesma coisa. Revise seu mix de produtos e serviços, eliminando aqueles produtos que não têm giro de estoque ou que não têm uma margem de lucro atraente. Otimizar seus processos, racionalizar, melhorar a produtividade. Avalie a possibilidade do downsizing. Ou seja, o primeiro negócio de qualquer negócio é permanecer no negócio. Permanecer. Então, invista em marketing digital, atrair novos clientes para o seu negócio. Participe de eventos, compartilhe as experiências e soluções que estão dando certo. Seja criativo e aberto. Tem que estar aberto, otimista às sugestões, sem barreiras às mudanças. Nas empresas, é preciso a congruência de 3 funções que devem se equilibrar. É comercial, administrativo, financeiro e operacional. Em relação às receitas, tenha o seu comercial com os olhos na rua o tempo todo, apesar do home office. Dentro das empresas e dos escritórios só tem custo e despesas. Pensem nisso. Dentro das 4 paredes das empresas, só temos custo. O dinheiro está fora.
Primeiro, então, verificar onde está o seu cliente e usar a tecnologia digital para alcançá-lo. Repense e reveja sua atuação no marketing digital para alcançar a chegada e conversão de seus clientes. Em relação aos custos e despesa, foque nas contas de valores de maior impacto, como eu disse, né? Que estejam carregando caixa. Vamos dar solução para isso, usando aí a lógica da curva ABC, como eu disse. E trace e estabeleça um plano de ação rápido e põe em prática com agilidade. Mas é prudente também, por outro lado, Sérgio, estar atento e cauteloso quanto à síndrome da escassez. Em todas as frentes e ações desencadeadas pelas decisões executivas das empresas em relação às reduções de custo, nós temos essa síndrome, a síndrome da escassez, que pode ocasionar a retirada do essencial, prejudicando, ao contrário de sanear. A redução de despesas de pessoas, ela precisa ter um claro propósito na organização. E sem formulação de uma boa estratégia de recuperação, pode ser um ato, um gesto de desespero arbitrário. Então, guarda o terno lá, Sérgio, para pedir o dinheiro emprestado do banco, viu? Não vende terno, não. Não vende internet, não. Né? O terno de ver Deus do domingo, eu tenho que ir lá no banco pedir dinheiro, senão ele não vai emprestar, não. Não vai. Eu penso que é assim que vamos nos transformando e nos reinventando nesses tempos de crise, sabe? São dicas corporativas. E para ajudar nesse processo, eu gostei muito terminando aqui, eu gostei muito da resposta do Sam Walton, que foi o fundador da Walmart e do Sam's Club, na crise mundial de 2008. Quando perguntaram para ele, né, sobre a crise, né, crise violenta, né, de 2008, ele falou, crise? Ouvi falar, mas decidi não participar. Então, vamos, seguir em frente, preparados e com otimismo, para superar nossos desafios com êxito e deixar que essa crise passe por nós, porque nós não vamos passar por ela, não. Muito bem, professor, muito bem. Essa sua compartilhamento desse pensamento, né? E essa sua expressão de ouvir falar. Esse otimismo que nós, brasileiros, estamos precisando, de olhar para isso e ter a certeza de que vai, de fato, passar como tudo passa. E a gente permitir, não é, que ela nos consuma e consuma o nosso psique, o nosso psicológico, o nosso emocional, que a gente não perca de vista, não é, que somos seres racionais, que é preciso manter esse equilíbrio. Esses cuidados que o senhor acabou de elencar aqui parecem simples, mas na emoção a gente não faz. Essa síndrome que o senhor muito bem colocou, não é? Ela é fruto do emocional e ele trai, não é? Se você age só pela emoção, ele acaba traindo e cegando a gente de forma racional, e às vezes a saída está aí com todas essas ferramentas que o senhor acabou de elencar e que os nossos alunos aqui já ouviram falar delas, já exercitaram elas nas aulas do professor Álvaro, o professor Ronaldo. Que bom! Essas ferramentas, elas não são teorias, elas estão à disposição para serem aplicadas, não é? E, como muito bem disse o senhor, depende do tamanho da empresa, do tamanho da entidade, do seu porte, do seu ramo de atividade. Encontrar qual a melhor, qual aquela que agora vai fazer o efeito. Mas estar antenado e conhecer o seu negócio, não é? E aplicá-la de forma consciente e racional, sem medo de ser consumido por ela, mas com a certeza plena de que você tem recursos aí para poder fazer. Professor, foi uma belíssima aula.
uma belíssima aula. Muito o senhor obrigado. fez rever conceitos que nós ouvimos dentro das salas de aulas e que, por alguns instantes, né, tomamos aquilo como teorias que seriam cobradas nas nossas avaliações, nas nossas provas, que a pandemia agora ensinou-nos, enquanto regentes de classe, professores, etc., que a avaliação é contínua, assim como deve ser com as empresas, né? Esse monitoramento contínuo, essa planilha que o senhor mostrou, em simular e monitorar constantemente aquilo que eu planejei com aquilo que está sendo executado e tomar a ação, não esperar o caldo entornar para depois lançar a mão de um pano velho e secá-lo. E de repente, a ação é de não avançar. Pode nos mostrar isso. Não é? O empréstimo vai afundar a empresa mais ainda. Às vezes, recuar um passo é evoluir. Exatamente. O downside vai por aí. Exatamente. Professor, foi um prazer enorme tê-lo conosco nessa SEADCOM 2020. Está aqui cumprimentando o senhor, o professor Leonardo. Parabéns, muito obrigado, excelente exposição. Muito obrigado. E nós queremos também nos colocar à disposição, se algum dia nós pudermos ser úteis e poder retribuir um pouco do que o senhor tanto trouxe nessa noite, enriquecendo aí o nosso evento, nós faremos com o maior prazer, com uma satisfação muito grande. A faculdade estará sempre à sua disposição, e nós queremos estreitar laços ainda, não é? Eu tenho dito isso aos demais colegas que têm compartilhado conosco, e quero dizer para o senhor também, gostaríamos muito de estreitar laços. Os alunos aqui, professor, estão pedindo para o senhor, por gentileza, repetir o nome do livro que o senhor disse. Quem leu, releia. Quem ainda não leu, leia esse livro. A Hora da Verdade, de Jean Calzon. A Hora da Verdade, Jean Calzon. E tem um outro livro também muito interessante, que, para esse momento, talvez seja interessante também, que chama-se A Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul. Isso, como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Do Shankin e René Mauborgne. Nesse livro, os autores analisam diversas empresas que reinventaram seus produtos e serviços, criando novos mercados e, muitas vezes, reduzindo custos e aumentando a margem de lucro. É interessante. Ótimo, excelente. Inclusive, professor, aqui nós temos na faculdade trabalhos semestrais e alguns colegas professores acabam pedindo aos nossos alunos que a cada semestre leiam um livro, sabe? E esse aí foi uma bela indicação para nós trazermos aí para um semestre, né? E depois compartilharem nos seus trabalhos semestrais. Excelente. Professor, mais uma vez, muito obrigado em nome da faculdade, em nome da Fundação Educacional São José, em nome de toda a equipe que está organizando esse evento. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presteza, pelo seu calor em expor todo esse tema, em momentos em que o senhor acabou despendendo em nosso favor. Muito agradecido. Eu que agradeço e eu agradeço muito, foi uma honra participar com vocês, com todos os colegas, os estudantes, e me coloco à disposição, sempre que precisarem, eu estou à disposição, minha própria, da empresa Planejar, e também do Conselho Regional de Administração, se precisarem, lá na gestão de pessoas, estamos à disposição também. Eu agradeço muito, foi um prazer grande estar com vocês. Eu não dispenso, professor, nós vamos ocupá-lo mais vezes, eu já disse ontem isso ao nosso presidente do Conselho Regional de Administração, nós vamos buscá-los novamente, porque nós queremos crescer juntos, não é? Queremos, né, como diz sempre o nosso professor, precisamos sair da caixinha, e é isso que nós estamos fazendo, né?
indo além. Ok. Muito obrigado, professor. Obrigado, obrigado. Senhor, muito obrigado. Boa noite, Sucesso boa noite. sempre, viu? Sucesso Obrigado. sempre. Até lá. Até mais. Minha gente amiga, nós estamos, então, encerrando o nosso segundo dia da nossa CADECOM 2020. Foi um prazer enorme. Vocês viram o nível de palestras ontem, o nível de palestras hoje. Amanhã não será diferente. Amanhã nós teremos duas palestras. Nós teremos uma falando sobre planejamento tributário nas médias e pequenas empresas, com Éder Lúcio, e nós vamos ter uma outra palestra sobre finanças pessoais, investimentos e orçamentos familiar. Até então, nós estamos falando de empresa, agora nós vamos olhar amanhã também para dentro da nossa casa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, eu insisto com vocês, está aí em tela, façam a sua doação para o Lar São Miguel, através do Banco do Brasil, na agência aqui, 04626, na conta 3.300, dígito meia dúzia. O Lar São Miguel é uma instituição que abriga idosos na nossa cidade. Ajude-nos a ajudar. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora, às 22 horas. Amanhã nós teremos um outro show, uma outra aula espetacular, que vai cair, não é na avaliação bimestral, não, vai cair na avaliação de vida, da nossa vida no dia a dia. Muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.